seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de hoje. Hoje o nosso tema é novo, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a trialidade. Nós ouvimos muito falar sobre dualidade e já vou explicar para você o que é a dualidade e também já vou adentrar ao nosso tema sobre trialidade. O que vem a ser a trialidade? Com essas novas consciências chegando no planeta, com essa abertura de consciência, nunca foi tão abundante essas aberturas de consciência através do conhecimento. O conhecimento está chegando muito forte para nós. Abram os ouvidos, aqueles que querem ouvir, abram os olhos e vejam, aqueles que querem ver. E muita coisa chegando aí importante, desde que nós tenhamos consciência. É a consciência que faz toda a transformação neste nosso mundo interno e, consequentemente, no mundo externo. Primeiro dentro e depois fora. Primeiro eu sou, depois eu tenho. Primeiro eu tenho aqui para mim, eu faço toda a mudança interna para que depois eu faça a mudança externa. Então, vamos falar um pouco sobre dualidade. Nós vivemos num planeta, e você já deve ter me ouvido falar muito sobre dualidade. Nós vivemos num planeta, na terceira dimensão, onde a dualidade existe. A dualidade é real aqui para nós. Por exemplo, o Sol e a Lua, dentro, fora, em cima, embaixo, não é? O que mais? Quente, frio. O que a gente entende por dualidade? A luz e a sombra também, não é verdade? Nós temos dentro de nós, temos aula aqui já falando sobre a luz e a sombra. Dentro de nós temos os nossos sentimentos, a nossa parte mais evolutiva, que nós conseguimos nos amar, amar o próximo, compaixão, gratidão, felicidade, alegria. E também nós temos as sombras, que é a tristeza, a raiva, a melancolia, a arrogância, a raiva, a culpa, enfim, a inferioridade, que fica ali no ego, superioridade, inferioridade. Se nós ampliarmos um pouco mais esse conhecimento, nós podemos falar que a dualidade da consciência e mente, a mente psíquica e a consciência é uma dualidade, se a gente for pensar ali no I Ching, que é aquele símbolo do Yin e do Yang, masculino e feminino, enfim, tudo isso é uma dualidade. Nós conhecemos muito isso e falamos sempre que ou você está numa polaridade ou você está em outra polaridade, não é isso? Ou você está muito focado na falta ou você está focado na abundância, escassez, abundância, também dizemos vida e morte, não é assim? Eu quero que você escreva isso, guarde isso muito profundamente aí nessa aula de hoje. Sandra, quer dizer que essa nova coisa, a trialidade aí chegando, não vamos mais fazer parte da dualidade? Não, ela vai existir, ela existe. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o quadro para vocês. Olha só, a dualidade. Dualidade nós falamos então entre luz e sombra, Eu dei um exemplo de luz e dei um exemplo aqui, da dualidade luz e sombra. E todos esses outros exemplos que eu falei aqui para vocês, certo? Então, quando nós olhamos com o olhar do ego, quando nós identificamos esses dois, nós olhamos com uma visão de separação. Se eu estou olhando para a sombra, significa que eu não estou olhando para a luz. E se a gente for olhar com o olhar do ego, o que o ego quer? O ego quer competir, ele quer ser mais. Então, se a gente for pensar que a luz tem a consciência da sombra e a sombra tem a consciência da luz, significa que se os dois olharem com o olhar do ego, vamos supor que a sombra tenha ego e a luz tenha ego, o que eles vão fazer? Eles vão começar a duelar, ou seja, um vai querer ficar mais forte do que o outro, um vai querer ser melhor, ser maior, não é isso que o nosso ego faz, Então o que vai acontecer? Vai acontecer a separação. Eles não vão entender que um faz parte do outro, um leva ao outro, que eu não consigo pensar em mais nada mais profundo do que é o I Ching, que é o Yin e o Yang, lembra?
tem aqui uma gotinha, né? Uma bolinha. Então aqui, ó, sempre tem a luz dentro da sombra. Vamos supor que a caneta preta seja sombra, tá bom? Que é o Yang. E o branco ali seja o Yin, que também aqui e sempre tem sombra dentro da luz. Então vamos lá. Um leva ao outro. Percebe que um é uma roda, um vai levando ao outro, um tem parte do outro dentro, é muito legal. Então vou voltar aqui para mim. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que estão aí duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, ok? Vamos supor que a mão direita comece a se perceber mão, começa a se perceber como algo, um ser, a mão direita. E a mão esquerda também. E elas começam a entrar nesse ego. E aí a mão direita quer ser mais que a esquerda. Uma pessoa que é destra vai falar assim, nossa, a mão direita vai falar, eu faço muito mais do que você, eu sou muito mais importante. E começa a guerra e querer um ser mais do que o outro. E nesse entendimento de dualidade, nessa percepção de dualidade como separação, uma separatividade, existe um cindir. O um é separado do outro. Mas se a gente for pensar pela trialidade, que é uma consciência que observa essa dualidade, já vou falar dela para você, nós começamos a perceber que é uma grande besteira essas mãos ficarem brigando entre si. Por quê? Porque a mão direita faz parte de um todo, ela faz parte de um corpo, ela faz parte de um ser. E a mão esquerda faz parte do mesmo ser. Elas não estão separadas, elas podem estar se apresentando diferente. Uma faz parte de um corpo, de um ser, e a outra também, ou seja, elas fazem parte do mesmo corpo. Não existe separação, entende? O que a dualidade nos traz? Quando nós olhamos, nós percebemos que essa dualidade nos traz a sensação de separação, mas lembrando que um não existe sem o outro. Vamos pegar lá uma semente de árvore. A árvore, para nascer, a semente precisa morrer. Então, a vida e a morte, elas fazem parte do mesmo ciclo.